Louvem o Senhor do alto dos céus, louvem o Senhor nas alturas, louvem o Senhor todos os seus anjos, louvem todos os seus exércitos celestiais. Louvem o Senhor sol e lua, louvem-o todas as estrelas luzentes. Louvem o Senhor céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. E ali ele continua dizendo, para que cada um de nós, para que tudo que existe, toda a natureza que o Senhor criou, louve ao Senhor. O salmista fala, todo ser que respira, louve ao Senhor. Você veio preparado hoje para louvar o Rei dos Reis? Vamos ficar em pé, vamos orar para começar esse culto de gratidão ao Senhor. Pai querido, Senhor Jesus, nós te agradecemos, Deus, te agradecemos por cada um que já chegou, por cada servo teu, por cada pessoa, Pai, que já está aqui, e aqueles que estão no caminho. Traz, Deus, com a tua paz, Senhor Jesus, que o Senhor esteja em cada coração, Pai, que seja uma noite do mover do Senhor, Pai, que cada um possa sentir o poder do Eterno aqui nesse lugar. Usa-nos, Senhor, como instrumentos nas tuas mãos, aqui a banda, todos que estarão aqui ministrando, fazendo os momentos. Que o Senhor receba o nosso louvor, a nossa adoração, que é para ti, Jesus, o Rei dos Reis. Em nome do teu Filho Jesus nós oramos, papai. Amém. Aleluia. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. Com palmas.
Senhor continua fazendo milagres, porque o Senhor continua tendo encontros conosco e mudando a nossa história. Aleluia. Obrigado, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és Por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador.
fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Quem a minha alma esperou. Faça a tua oração ao Senhor. Fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, Aleluia. Aleluia. Ele é tudo para nós. Oh Deus, nessa noite, Jesus, nós abrimos o nosso coração a Ti, Pai. Para que o Senhor venha. Deus, preenche cada coração nessa noite, Senhor. Entregamos a Ti, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor. Tu és lindo, Jesus.
Aleluia, aleluia. Tu és o único, Senhor, que merece esse
pecado, você não é a sua falha, você não é o seu trauma, você é uma filha, você é um filho amado de Deus, e é assim que Deus nos vê. Amém, amados? Glória a Deus por isso, né? Bom, eu quero, antes de trazer a mensagem, sobre essa série de mensagens que estamos falando, sobre feridos pela igreja, eu queria falar com vocês sobre esse tema, né? Livros sobre esse tema de liderança. Nós temos um livro aqui, eu li com alguns líderes um tempo atrás, Lidere com Isso em Mente. Para você que é líder da igreja de Jesus, para você que trabalha como no mundo corporativo, né, empresário, tem líderes abaixo de você, né, trabalha com isso também. 7 princípios de liderança para nós prevalecermos, né? Então é um livro assim que foi muito inspirado por Deus. Fala muito sobre a questão do ambiente, né, do dia a dia da igreja em si, mas são princípios que podemos aplicar na nossa casa e também no ambiente onde nós estamos. Então fica aí como dica ali na Viva Bookstore ali, né, para você adquirir e ser muito abençoado com essa leitura. E tem esse livro também, que é muito fantástico, Restaurando a Alma Cansada em Tempos Turbulentos, chamados Resiliente, né? Então, em dias difíceis, em dias com dificuldades, né, nós precisamos estar enraizados e resilientes às questões. Então, vale a pena também você adquirir e ler esse livro, que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? A gente sempre indica, viu, gente, livros, sempre indica a questão da literatura, que é muito importante, né? Traz um crescimento muito, muito relevante nas nossas vidas, né? Então, vale muito a pena. E não esqueça nunca, nunca de ler a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem que ser a primazia. A gente pode ter bons livros, né? A gente pode ter, tem muito livro bom, tem muito livro ruim, mas tem muito livro bom que a gente pode ler, mas nada pode substituir a palavra de Deus, tá bom? Lembrando, a gente está aqui com também, antes que eu esqueça, aqueles docinhos, né, que a gente está ajudando os missionários, o Flávio e o Leandro, também tem aqui. Então no final vai ter ali também, custa R$10 ainda, está R$10? R$10 o tabletinho de doce de banana, para a gente ajudar os missionários, né, que estão ali. Ela está passando por um processo, né, de tratamento, para ajudá-los, tá? Então no final do culto você pode procurar ali, a irmã que vai estar na mesa ali, para você que quiser adquirir e deixar também uma oferta, se você sentir no seu coração. Bom, vamos lá. Nessa noite nós vamos, me perdoe pela minha voz meia fanha aí, não sei se é renite, o que é, né, esse tempo que esquenta, que esfria, né? Mas eu quero estar aqui com vocês para falarmos sobre esse tema, feridos pela igreja. Eu estava relutando para falar isso que eu vou falar agora, mas eu senti no meu espírito para me testemunhar algo que eu passei. Essa série na verdade nasceu diante de um temor de Deus, de uma questão de pessoas chegando na igreja e pessoas no gabinete dizendo: eu estou muito ferido, eu não quero fazer nada, eu não quero trabalhar mais em nada, eu quero só sentar, eu quero só receber, eu quero só ficar quietinho, e eu estou muito ferido, muito chateado, né? Muito machucado, muito, enfim. E aí nós conversamos, trabalhamos, andamos juntos, e eu vejo hoje muitas pessoas que chegaram aqui na igreja muito feridas, muito machucadas, assim, com muitos medos, né? E hoje estão servindo alegremente, que hoje estão seguindo o seu propósito, o seu destino no corpo de Cristo. Isso é lindo demais, porque, queridos, eu começo por mim, que eu vivi dias assim muito difíceis na questão, em ambientes de igreja, né? Eu tenho mais de 30 anos, vamos dizer assim, de convertido, e sempre vivi em ambientes de igreja, sempre fui muito ativo, desde a minha adolescência. Fui para a igreja novo, eu e meu irmão com os meus pais, e nós sempre estávamos no meio da igreja, sempre envolvidos com a igreja. A gente viu muita coisa, a gente ouviu muita coisa, a gente presenciou muita coisa,
mas nada disso, e eu falo isso com muita alegria no coração, nada disso fez com que nós pudéssemos parar no meio do caminho. Satanás tentou. Teve uma hora, um determinado momento do meu ministério, da minha vida, que eu falei assim: eu não aguento mais, chega, eu não quero ver gente, eu não quero ver igreja, eu não quero ver ninguém, eu não quero saber de nada, eu não quero mais saber de nada, para mim deu. E quando chegou nesse ponto, eu tive um particular com Deus, lá no meu bairro, eu diante dos cumpinzeiros, e eu peguei minha Bíblia e falei assim: Senhor, e aí? E aí? Para onde eu vou? O que eu faço? E ali eu recebi uma palavra de Deus, muito, muito audível, e Ele me deu um destino, e eu comecei a vivenciar muitas coisas nele, e eu tive que mudar, viu gente? Porque quando a gente entende que muitas coisas acontecem na nossa vida pela nossa imaturidade, ou até mesmo pela nossa falta de conhecimento, ou pelas nossos ou traumas passados, ou situações, a gente acha que todos são culpados, menos a gente. E aí eu tive que ter um tempo de reflexão, eu tive que ir para o casulo, eu tive que me reconectar com Deus, eu tive que pedir perdão pela minha religiosidade, eu tive que trazer para Deus, diante do Senhor, o que Ele queria que eu fizesse, o que Ele queria que eu ali me posicionasse diante daquela situação. Eu fui muito abusado, assim, no âmbito igreja, de humilhação, abusado no sentido emocional. Eu tive muitos traumas emocionais, não é? Eu falo que são situações que a gente está vivendo, e às vezes vai no mecânico, né? Então a gente não tem tempo para, o pastor Jonatas Leone falou isso na sexta-feira, não tem tempo para olhar para a nossa alma está gritando, e a gente está, o pastor, ele tem que ser perfeito, o pastor ele tem que fazer tudo que pede para ele não pode mostrar fraqueza, ele não pode mostrar deficiência alguma, ele tem que dar conta de tudo, e a alma vai gritando, e a alma vai gritando, e a alma vai gritando. E aí chegou um determinado momento que a minha alma, ela adoeceu. Em um mês eu emagreci 8 quilos. A minha esposa chorando. Eu sentava na mesa, não tinha vontade de comer. Meus filhos: e aí papai, come? Papai não está com fome. E eu perguntando: Deus, e aí? É isso? O Senhor me chamou para isso? Mas isso passou. Quando eu busquei ajuda. E eu quero começar a mensagem dessa noite dizendo para você: você não precisa continuar vivendo do jeito que você está. Quando eu me despertei, eu falei assim: eu preciso de ajuda. Foi onde eu entendi que o ambiente que eu estava era muito tóxico, era muito nocivo, e eu precisei me mover de lá. E quando a gente toma esse posicionamento, a gente é chamado de rebelde, é chamado de tudo quanto é nome. Mas o mais importante do que as pessoas falam para você é o que o teu Senhor diz sobre você, é que o Senhor da sua vida diz sobre você. E eu digo, queridos, que quando eu entendi que fiel é aquele que me chamou, eu fiz um voto com Deus. A minha esposa sabe disso, e quem caminha perto de mim sabe disso. Eu disse: eu não vou reproduzir as feridas que eu as feridas que eu sofri. Eu não vou reproduzir isso. Eu não quero reproduzir isso. Então nós começamos começamos do zero de novo. A maior felicidade, a maior alegria que nós podemos ter, queridos, é a certeza de que Deus é Deus de novos começos.
Às vezes você está aqui, até dentro da igreja, com ministério. Eu falo para os líderes também, com ministérios, com funções, com cargos, com agendas. Se nós não fizermos isso com amor, se nós não fizermos isso com paixão, com entusiasmo, com propósito, com verdade, igual Paulo diz, é tudo barulho, não tem sentido, não tem razão. Eu digo uma coisa para você, que eu só não desisti porque o amor de Deus sobre mim, a certeza que foi Ele que me chamou, foi assim, irresistível. Porque eu tinha de tudo para desanimar, para desistir, para acabar, para parar com tudo. Hoje, quando eu vejo o Marcelo falando aqui, hoje quando eu vejo os irmãos ministrando, hoje quando eu vejo as pessoas subindo no púlpito, as pessoas servindo ao Senhor com a equipe, eu falo assim: Deus, é só o Senhor, porque um dia o Senhor não me deixou desistir, um dia o Senhor não me deixou parar, e por mais que homens tentaram, por mais que o inimigo, Satanás, tentou roubar aquilo que Deus queria fazer, tentou enganar, tentou humilhar, tentou trazer peso, tentou trazer embaraço. Queridos, eu acredito muito no poder sobrenatural de Deus, porque quando Deus tem um propósito, quando Deus tem um chamado, Ele vai até o fim, e nada vai atrapalhar isso. Eu estou contando o meu testemunho, porque às vezes você está aqui, eu senti no meu espírito de falar com você, que às vezes você está aqui nesse auditório, você está aqui nessa noite dizendo assim: eu não quero nem saber de me envolver, eu não quero mais nem saber eu estou na igreja porque, eu sei que é importante, eu já ouvi a minha vida inteira que estar na igreja é importante, que eu preciso congregar, que eu preciso estar junto com os irmãos, mas eu não quero mais nem me envolver, nem saber de nada. Então, através dessa situação que eu vivenciei, eu tive que me posicionar espiritualmente e buscar ajuda. Quem sabe hoje você está aqui, você está precisando de ajuda, você já pisou em lugares tóxicos, nocivos, e dizer uma coisa para você, só reafirmando aqui para nós, que não foi Jesus que te feriu, não foi o corpo dele que te feriu, foram pessoas, ok? Foram pessoas. Para mim estar falando com vocês sobre essa série aqui é libertador para mim também, mas eu quero dizer para você que quando eu vivi tudo que eu vivenciei, porque eu poderia falar aqui um monte de coisas, mas eu não vivo mais no passado, já foi, já está bem, está tudo bem. Eu não vou mais reproduzir o que eu vivi, porque agora eu entendi que eu tenho uma paternidade, que eu tenho um chamado de Deus, e esse chamado vai além de qualquer ser humano, de qualquer pessoa, de qualquer frustração, de qualquer decepção. Então, só trazendo esse pano de fundo para você, dizendo que se você está aqui essa noite, e que você entende que passou por feridas, e às vezes essas feridas ainda te fazem mal, às vezes um pensamento, ou às vezes o medo de se render, o medo de servir, o medo de realmente deixar de ser um frequentador e pertencer. Às vezes nós olhamos para trás e falamos assim: nossa, que tempo bom era aquele, mas eu me fui ferido, mas eu me chateei, mas eu me decepcionei. Gente, está tudo bem, está tudo bem. A presença de Deus vai tocar você, vai te incentivar, vai te inspirar a continuar a viver para Ele, porque quem é o dono da igreja é e sempre será Jesus. Amém, amados? Então vamos lá. Todos os assuntos que a gente traz aqui nessa mesa é para corrigir rota, e não é sobre tal igreja. Às vezes a gente está dizendo, aqui para vocês, presta atenção que eu vou dizer para vocês aqui, não é sobre a igreja A, a igreja B, a igreja C, é sobre nós aqui. A nossa intenção não é falar mal de ninguém, por mais que muitas coisas estão explícitas, não é? Infelizmente, explícitas aí fora, não é? Com determinados lugares, com determinados
líderes religiosos, enfim. Mas a ideia nossa aqui é olhar para nós, é ter um olhar para dentro, é ter um olhar para nós. Não é julgar ninguém. E eu não estou aqui desabafando, eu não estou aqui falando, porque fulano é culpado. Não, queridos, não. Já foi o tempo. Hoje, Deus nos chama para corrigirmos a nossa rota e nós sairmos dessa toxina, nos desintoxicarmos da religiosidade e vivermos algo novo de Deus. Como o Marcelo disse, Deus não vai colocar vinho novo em odre velho. Deus quer usar você. E às vezes tem pessoas aqui que já foram muito usados por Deus, que já foram tremendamente usados pelo Senhor, mas por causa de uma decepção na igreja, isso te roubou, isso te exterminou o seu desejo de servir ao Senhor. Então, vamos voltar a esse primeiro amor, porque fiel é aquele que te chamou. Fiel é aquele que te chamou. Amém, queridos? Nós temos uma cultura aqui na igreja, e nós sempre falamos isso, que nós temos um ministério compartilhado. Cada um de vocês aqui tem dons, cada um aqui de vocês tem um chamado. Cada um de vocês, Deus chamou para ser pastor, o outro para apóstolo, o outro para mestre, o outro para profeta, não é? O outro para evangelista, o outro para cuidar, para tocar bateria. Agora coloca o pastor Anderson na bateria, vocês vão sair correndo. Mas quando você coloca o Igor, quando você coloca aqui o Alexandre, né? Quando você coloca aqui outras pessoas, a excelência que o pessoal tocou hoje, a música hoje estava parecendo CD. A excelência. Então cada um é aquilo. Jesus é o centro, Jesus é o cabeça, Jesus é o cérebro. Nós somos o corpo, distribuído por funções. Queridos, eu disse uma coisa na nossa classe de integração. Nós temos um coração que pulsa, mas também nós temos um pulmão que precisa funcionar bem. Nós temos um rim que precisa funcionar bem. Nós temos um ouvido que precisa funcionar bem. Então, todo mundo aqui tem a sua especialidade, as suas experiências, sejam elas boas ou ruins. E aí Deus une pessoas imperfeitas para instituir a sua igreja na terra. O que Ele está dizendo para nós sobre isso? É que não importa a perfeição, não importa verdadeiramente quem nós somos, mas quem Ele é. Então Ele nos capacita, Ele nos dá graça, Ele nos dá inteligência, Ele nos dá capacidade para vencermos, não é? Para fazermos a vontade dEle. E tocar em assuntos intocáveis é necessário para crescermos, é necessário para avançarmos. E essa série vem para dar mais credibilidade à igreja, porque a igreja ainda é um lugar de cura, restauração, de avivamento, de envio, e é sobre isso. A igreja é uma incubadora de dons. A igreja é uma incubadora de dons. Então não adianta você falar assim para mim, pastor, eu vou na igreja, mas eu não tenho dom nenhum. Você tem. Pastor, eu vou na igreja, mas eu não sei o que eu faço, o que eu vou fazer. Será que eu tenho utilidade? Tem. Você tem, eu te afirmo que tem. Eu era uma pessoa extremamente improvável. Extremamente improvável. Mas é aquilo. Quando você entende que Deus te chamou para algo, para fazer algo para Ele, por Ele, e não é forçado, porque chamado não é algo que você quer, você na verdade é escolhido. Deus te chama, Deus te envia, é o Senhor que chama, a igreja legitima, e aí você começa a servir. Pastor, eu não sei tocar uma guitarra e um violão, mas eu posso evangelizar alguém. Eu não sei fazer especificamente isso, cuidar de criança. Ok, mas você sabe
me ajudaram a organizar o estacionamento. A gente faz, a Bíblia diz que devemos fazer para o Senhor, não é para homens, porque tudo que a gente faz não pode ser para homens, porque se for para homens, é barulho, só vamos ter no máximo um aplauso. Mas quando é para o Senhor, quando é para Ele, Ele está vendo, Ele vê a intenção e motivação do nosso coração. E eu sei que vocês, de forma legítima, vários aqui, pensaram em desistir, pensaram em ir embora, pensaram, como eu também. Mas o que nos une aqui, não é a imperfeição dos outros, muito pelo contrário, mas é a perfeição dele. E através da perfeição dele, a gente vai se ajustando, a gente vai se conectando, a gente vai, opa, peraí, vem cá, ó, não é bem isso, não é bem aquilo, e a gente vai se ajustando. E olha só que interessante, hoje nós vamos falar sobre identificando uma liderança abusiva. Isso, infelizmente, está numa lista de situações mais assim perigosas que ferem pessoas. Uma liderança abusiva. E essa liderança, ela traz abusos psicológicos, emocionais, financeiros, físicos e até sexual. Infelizmente nós temos visto muitos escândalos dentro da igreja, mas isso não pode ser reproduzido por nós. A gente traz esse assunto na mesa para dizer: Senhor, tem misericórdia de nós. A gente traz esse assunto na mesa porque muitas vezes a gente acha que não, isso está muito longe de acontecer. Então a gente tem que tomar esse cuidado, a gente tem que vigiar o coração, a gente tem que cuidar. Por isso que eu digo para você, é para nós. A Bíblia diz: estando de pé, cuide para que não caia. Vigie o coração, guarde o coração. E o texto de Mateus 7,15 diz assim, ó: cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos, travestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Então o próprio Cristo disse para os discípulos que Ele os colocaria no meio de covil de lobos, no meio de lobos. Por quê? Gente, pensa comigo, se tem escuridão, a luz tem que chegar. Se tem ódio, o amor tem que chegar. Se tem guerra, a paz tem que chegar. Certo ou não? Se tem enfermidade, a cura tem que chegar. Então Jesus está dizendo o seguinte: vocês vão mostrar a verdade, vocês vão em meu nome, na minha autoridade, porque eles não têm a minha autoridade. Os falsos mestres não têm a minha unção e a minha autoridade, mas vocês têm. Então eu vou enviar vocês para serem os meus instrumentos no meio de um sistema religioso, para mostrar a minha face, a minha graça, o meu amor, e verdadeiramente os lobos, eles serão descobertos, eles serão denunciados. E eu fico pensando, só tem lobo onde tem ovelha. E a gente precisa identificar quais são os falsos do nosso meio. E para identificar o falso, eu preciso ser verdadeiro. Então, Jesus advertiu a sua igreja para essas pessoas. E foi o próprio Cristo que disse: cuidado. Imagina o próprio Jesus dizendo: cuidado com os falsos profetas, porque eles estão vestidos de pele de ovelhas, mas eles não são ovelhas. Tem muita gente que parece ser ovelha, tem muita gente que parece ser pastor, tem muita gente que parece ser crente, tem muita gente que parece ser de Deus, mas não é de Deus. É sério que eu estou falando, gente, não é fácil, mas é a verdade. A pessoa se traveste de uma coisa que ela não é.
engana muitos de uma coisa que não são, enganam e levam muitas pessoas para o inferno. Então olha só, Jesus advertiu a sua igreja contra essas pessoas, e a maior ameaça da igreja de Jesus não é a externa, mas é a interna. Infelizmente hoje também é assim no Brasil. A maior ameaça para a igreja não é o mundanismo, mas é o evangelicalismo, é o mundo gospel, é a fachada, é a mentira, é aquilo que está encoberto, é aquilo que está naquela casquinha. Sabe aqueles docinhos que tem aquela casquinha fininha? Você acha que é forte, você acha que é resistente, mas não é, qualquer coisinha rompe. E tem muita gente assim, tem muita gente assim. Os evangélicos, e não evangelho, né? Porque hoje fala que é evangélico, fala que é gospel, não, cara, eu sou gospel. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Olha só, esses lobos, eles pregam até coisas boas, mas não a verdade. Infelizmente, lugares que você fala assim, uau, que lugar. Só que a essência do lugar, os líderes que estão por detrás, os bastidores, é sujo, é corrupto, é mundano, é egocêntrico. Não é evangelho, é o evangelho. Como eu falei com a juventude ontem, é um evangelho. Infelizmente, e vai corrompendo, e vai tendo pessoas que se intitulam como ovelhas ou como pastores, mas na verdade são lobos ferozes, que estão matando vítimas, que estão enclausurando pessoas para matar, para roubar, para minar, para manipular, para usurpar, enfim. Isso é triste, irmãos, mas é a nossa realidade. Por isso nós estamos na mesa para dizer para vocês, vamos identificar o falso. E o melhor, não vamos ser falsos profetas. Então, esses lobos devoradores estão à procura de presas para ferir, como eu já disse, assediar, enriquecer, destruir pessoas. Não são pastores. São exploradores, impostores, traficantes da fé. E ao invés de cuidarem de vidas, ao invés de fazer discípulos, estão fazendo vítimas para suas ganâncias, para os seus luxos, para suas luxúrias. Gente, uma hora o dono da igreja vai chegar. Uma hora o dono da igreja vai bater na porta e vai perguntar: filho, cadê as suas mãos? Não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Por isso, o verdadeiro mestre nos exorta, nos ensina a identificar o falso. O porquê que a gente às vezes não identifica o falso? Porque a gente está enganado. Só tem um mestre perfeito, Jesus Cristo. E olha o que diz esse pensador extraordinário, essa frase dele que eu captei e falei assim, não, eu preciso passar para a igreja. Ele diz assim, por isso, Satanás é um impostor, presta atenção, Satanás é um impostor, pai da mentira. Ele tem um falso evangelho, pregado por falsos ministros, produzindo falsos cristãos. Ele planta seus impostores em qualquer lugar, onde Deus planta crentes verdadeiros. É a questão do joio e do trigo. Se você analisar a olho nu, uma plantação de de trigo, vai estar no meio do trigo, o joio. E sabe qual é a diferença? É que o trigo, quando ele cresce e tem as sementes dele, ele deita.
ele se rende, ele se prostra. Esse é o trigo. O joio fica de pé, porque não tem vida, não tem semente, não produz nada. A lição para nós essa noite é: nós vamos continuar sendo trigos, ou vamos nos acostumar a ser joios? O trigo da semente, o trigo da vida, o trigo se rende, o trigo se prostra, o joio não. E foi o próprio Cristo, foi o próprio dono da igreja que disse que ele separaria o joio do trigo. Não é o pastor que vai separar, não é o líder que vai separar, é o próprio dono da igreja. É o próprio Senhor da igreja que vai separar o joio do trigo. Mas também tem uma separação na Bíblia, que a Bíblia diz que Deus separaria o bode das ovelhas. Então, gente, mas todo mundo é de Deus, todo mundo é crente, todo mundo é legal, todo mundo é de Deus. Mas todo mundo tem boa intenção, todo mundo ama a Deus, todo mundo ama o próximo, todo mundo... cuidado. Vamos caminhar, que vai ficar um pouquinho mais pesado só. Como distinguir um lobo de um pastor? Como é que então eu consigo distinguir um lobo de um pastor? Porque isso vai fazer toda a diferença para nós, presta atenção. A gente precisa buscar discernimento e nos submetermos a pastores e não a lobos. E aí como que a gente pode discernir isso? O apóstolo Pedro nos ensina, 2 Pedro 2:1, parte A. No passado, surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. E esses falsos mestres, eles vêm pregar, eles vêm de um jeito, de uma maneira, para enganar. E eles vêm trazer o quê? Eles vêm carregados do quê? De falsos ensinos. Primeiro, falsos ensinos. 2 Pedro 2:1. Estes introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Presta atenção no texto de Pedro. Um apóstolo, um pastor de igreja, o apóstolo Pedro, o bispo Pedro, o apóstolo Pedro diz: olha, eles vão, além de introduzir secretamente heresias no meio do povo, eles vão negar o soberano. Isso é sério, gente. Olha só, aos lobos não falta carisma, aos lobos não faltam oratória, aos lobos não faltam performance, mas aos lobos faltam caráter. É isso. Então, queridos, sejamos atentos. E através desses falsos ensinos, vem uma das coisas que mais pega também, a teologia da batalha espiritual. Muitos livros escritos sobre o assunto, muitas questões de vitória contra o inimigo, né? Muitas canções ditas maravilhosas. E realmente a igreja é vitoriosa por meio de Cristo Jesus. Somos mais que vencedores por meio de Cristo. Não é pelo nosso mérito, é por meio de Jesus, que Ele venceu. Amém, Jesus? Amém, igreja? Ele venceu todas as coisas. E eu creio que vivemos diariamente uma batalha espiritual, batalhas ferrenhas espirituais, estratégias de Satanás que tentam tirar a nossa atenção de Jesus, desfocar a nossa vida de Jesus, a nossa vida devocional, desfocar a nossa identidade, roubar a nossa identidade, para nós ficarmos vulneráveis, ok? Mas eu disse uma coisa de manhã e vou falar uma noite para vocês. Preste atenção. Da mesma maneira que nós somos hospedeiros do Espírito Santo,
que nós somos morada do Espírito, uma pessoa sem Cristo, uma pessoa que não se tornou filho ainda, que não aceitou Jesus, ela pode ser facilmente uma casa do diabo. E aí o que é denominante na vida dela? Paixões, vícios, tudo fora do padrão de Deus. Então, queridos, a obra de Jesus, ela foi perfeita na cruz de forma definitiva, ok? Para nos curar, para nos reposicionarmos espiritualmente e para nos tornarmos filhos. Gente, eu já disse para vocês isso várias vezes, a paternidade do diabo é a orfandade, a paternidade dele é a mentira. Então você acha que ele quer que você viva uma vida espiritual saudável, seja saudável para curar pessoas, para ajudar pessoas, para levar pessoas ao Evangelho? Não, ele não quer isso. Ele quer que você fique doente, ele quer que você fique emocionalmente escrava, ele quer que você fique emocionalmente abalada, que você se sinta uma pessoa escrava de si mesmo, de líderes abusivos, de familiares abusivos, de pessoas que querem escravizar, de te manipular, mas essa escravidão e essa manipulação não pertence mais a mim e a você. Então, amados, por meio disso, e por maior que seja o nosso esforço, tudo que recebemos é pela glória dele. Nós cantamos aqui, a ele a glória. Tudo que nós recebemos, tudo que ele compartilhou conosco, foi pela graça salvífica, foi pela maravilhosa graça dele, foi pelo sangue de Jesus, não foi por rosa ungida, lenço ungido, sal ungido, cadeira ungida, sapato ungido, não foi por causa disso, foi pelo sangue carmesim de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, irmãos. Então eu não preciso fazer nenhum tipo mais de sacrifício humano, derramar sangue, matar animal, fazer isso, não preciso mais, porque o sangue do verdadeiro Cordeiro já foi derramado na cruz. Agora cabe a mim, escute bem aqui, cabe a mim ter responsabilidade diante de tudo aquilo que eu recebi. Quem muito é dado, muito será cobrado. Ok? Então, a igreja é responsável. O que nós estamos fazendo com o nome de Jesus, gente? O que nós estamos fazendo em nome de Deus? Nós estamos reunidos aqui para quê? Nós estamos sentados aqui ouvindo essa mensagem, feridos pela igreja, para quê? Para sermos responsáveis diante da graça que recebemos, para levar esse amor, essa mensagem de esperança, e sermos hoje curados por qualquer tipo de manipulação, de escravidão, qualquer tipo de mentalidade escrava, porque Jesus já pagou o preço, e nós somos filhos amados dele. Olha só o que diz 1 João 3,8: para isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Bem, igreja, presta atenção. Ovelha, você tolera. Lobo, você enxota. Quem é que está perto de você? Uma pessoa que tem um coração, não, quero te ajudar, me ajuda. É um coração pastoreável, é ovelha. Não é coração pastoreável, manda embora, porque é lobo, vai consumir você. João 8,36: se pois o Filho de vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. 1 João 4,4: olha o carinho. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Aleluia. A teologia da prosperidade, oh meu Deus, é chamado o evangelho do enriquecimento.
eu tenho que barganhar, não, eu tenho que ser vencedor, eu tenho que prosperar, eu tenho que ganhar, eu tenho, nem que for para me matar o meu irmão, eu tenho que arrancar o que ele tem, porque eu quero ser melhor que ele. Gente, essa teologia de uma prosperidade, eu creio na prosperidade. Você crê na prosperidade? Quem quer ser próspero aqui? Não, vou perguntar de novo para depois você não perder a oportunidade. Quem quer ser próspero aqui? Eu também. Eu quero. Mas a prosperidade bíblica, ela não tem nada a ver com barganha, com troca, com toma lá da cá, não tem nada a ver. E eu fico vendo gente lutando contra o outro, gente querendo ver quem tem mais, quem tem poder, quem tem mais nome, quem tem mais agenda, quem tem mais não sei o quê, quem tem... Gente, para quê? Loucura, é insano. Diz o nosso amigo Salomão, sabe o nosso amigo Salomão? Ele diz, tudo é vaidade, você vai se perder. A cobiça do homem é assim, você quer algo diferente, você conquista, mas daqui a poucos meses, poucos dias, você quer conquistar outra coisa de novo, e quer conquistar outra coisa de novo, e sabe o que é pior? A gente vai se esquecendo do dono da vida, a gente vai se esquecendo de Jesus, gente. Quem é aqui que não quer um carro novo, uma casa boa, roupa boa, que não quer comer em lugar legal, que não quer prosperar, que não quer ter, quem é que não quer, gente do céu? Se você não quer, vou orar por você que você tem problema, você é anormal. Mas se você quer como eu quero, precisa ser algo dirigido, precisa ser algo compactuado com a palavra de Deus. Prosperidade é o que nós cremos em Salmo 23:1. O Senhor, Ele é o meu pastor, e por ser o meu pastor, eu não tenho falta de mais nada. Agora, se Ele quiser me dar, papai, é bem-vindo. Amém? Aleluia. Outra coisa, a teologia do coaching. Hoje eu estou inspirado, irmãos. A filha contemporânea. Perguntaram uma vez para mim, pastor, você é contra o coaching? Depende. Depende de quem está falando, depende do que é, depende da vertente que está se falando, depende. Porque o coaching já nasceu mais de 2000 anos atrás. Jesus foi o maior especialista, o maior exemplo de liderança, um exemplo de tudo que você imaginar da Bíblia. E esses coachings aí, tem gente boa, mas tem gente muito ruim. Mas eles pegam esses coachings aí, eles pegam princípios bíblicos. Sabe de onde nasceu o coaching? Da tábua da lei. Dos 10 mandamentos. Aí Jesus veio e resumiu em 2: ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Aí começaram a desenrolar. Então, o princípio da palavra de Deus sobre liderança, sobre o destravamento. Jesus destravou a gente há mais de 2000 anos atrás, gente. Tem que destravar, destravar o quê? Fala para mim, que destravamento que é esse? E eu sei que é uma linguagem, eu sei, gente, eu sei. Eu tenho que também, pastor de vocês não é bobo também não. Mas se eu estiver conectado com Deus, se eu estiver entendendo que é aquela coisa, aquela mensagem que você precisa realizar seu sonho, custe o que custar, eu já venci, eu vou. E aí você começa a comparar os outros, não, aquele tem, eu vou atrás para ter também. Então começa uma correria frenética e você vai deixando as prioridades de lado. Mas se a gente olhar biblicamente, quem foi Jacó? Quem foi Abraão? Moisés? Davi? Salomão? É a gente da alta cúpula, gente rica, gente abastada, gente fora da curva, mas que entenderam que não é sobre isso. Vocês entendem? Então, gente, você quer ser próspero? Ame Jesus, obedeça a palavra de Deus, está tudo bem. Amém? E aí, seja fiel.
Eu estava falando hoje, estou terminando já, eu estava falando com o pessoal hoje da integração, um grupo muito bom, muito querido, faço questão, enquanto eu puder, eu quero estar um tempo com eles, dos novos membros. E eu estava conversando com eles, falando sobre a questão da honra. Eu estava falando sobre mordomia. E eu falei para eles, sabe o que é mordomia? Aí eu falei para eles assim, ó, eu vou resumir para vocês em 3 coisas, o que é mordomia. Mordomia cristã é honrar a Deus pelo que eu sou, pelo que eu tenho e pelo que eu faço. Isso é mordomia. Aí eu dei um exemplo para eles. Quer ver um exemplo? Você faz aniversário, aí você compra um bolo, seja ele um bolo recheado, um bolo prestígio. O que eu mais gosto é o prestígio. Minha esposa faz um bolo. Agora a Manu está fazendo uma torta, né, de Nutella. Jesus, Maria, José. É forte. Vou compartilhar. Aí você vai fazer aniversário, não interessa o tamanho do bolo, mas você tem um bolinho ali. Aí você vai comemorar com os seus familiares, com os seus amigos, ok? Muito bem. Aí você pega o bolo e você coloca na mesa. Vamos ter o parabéns. Ok. Festivo, né? É algo contemplativo. Aí você vai, aí tá lá sua família, tá lá. Aí você fala assim, ó, puxa, eu vou dar o primeiro pedaço. Aí todo mundo fica naquela expectativa. Quem será? Aí você olha para o pai, para a mãe, para o irmão, para o noivo, para o namorado, para o marido, para a esposa. Eu vou dar para o meu vizinho. Mas nem aqui ele está. Aí você pensa e fala assim, tudo bem, o bolo é seu, o aniversariante é seu, você faz o que você quiser, está tudo bem. Aí você dá para o vizinho. Ok. O que eu quero dizer com isso? É que todo bolo é de Deus. Tudo é de Deus. Deus só espera uma atitude do nosso coração e dá para Ele o quê? Não o bolo inteiro, o primeiro pedaço. Ele quer ser o primeiro. Quando você conquista algo para a sua vida, tem uma conquista, celebre com Ele primeiro. Quando você o prioriza como primeiro, o coloca como primeiro, todo o resto do bolo vai ser seu também. Mas Ele só está pedindo o quê? Filho, o primeiro precisa ser meu. O problema é que a gente não compartilha, a gente não entrega o primeiro para Deus. E esse é o nosso problema da mordomia. Porque Deus nos dá 100%, dízimo. Escute uma coisa que eu vou te ensinar aqui. Dízimo não é 10%, é 100%. Nós somos a oferta viva para Deus. Jesus não foi na cruz 50%. Jesus não se entregou 70%. Jesus nos deu 100% dele. Deus deu Jesus o 100% dele. Na minha vida cristã, não adianta eu dar meio coração para Deus. Não adianta eu fazer servir 50% Deus. Não vai resolver. Ou Deus recebe tudo, ou não recebe nada. Nós somos limitados e queremos migalhas. Mas Deus não é Deus de migalhas. Deus fez os céus e a terra. Deus fez todas as coisas. Amém, gente? Então, quando a gente fala de mordomia, não é só de dinheiro não, gente. É de vida. É de entrega, é de doação, é de coração, é de tudo. E quando a gente fala aqui de dizimar e ofertar, leve. Você sabe que a igreja aqui é leve em relação a isso. Mas a gente crê no princípio da fidelidade, da generosidade. Como nós cremos? Porque nós tivemos um Deus doador. Então quando você vem entregar o seu dízimo, a sua oferta, antes de receber o nosso dinheiro, Deus recebe o nosso coração. E esse dinheiro ajuda o quê? Ajuda que essa porta fique aberta. Ajude o trabalho na África que nós estamos lá, que o pastor Marcinho foi morar com a pastora Giovana lá, definitivamente.
estão construindo outras 2 igrejas. É o nosso dízimo, é a nossa oferta. Para assistir uma viúva, para assistir um órfão, para assistir um necessitado, uma necessitada, é sobre isso que eu estou falando. É não negligenciar ninguém. Então, amados, essa questão da teologia, da prosperidade, do coaching, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é sorrateiro. É muito sorrateiro. Avancemos. Sabe qual é a teologia do diabo? Ou a teologia, a religião do diabo é o eu. É a teologia do eu, sou eu, né? Eu, é tudo para mim. Não, não é isso. Outra coisa, a questão da ideologia da fé, que é o seguinte: não podemos associar o evangelho de Jesus a uma ideologia política. Isso é muito sério e doutrinário, porque tem gente que endeusa homens e esquece que é o Senhor que está no trono. A gente tem que tomar cuidado, a gente tem que ter um posicionamento espiritual. Queridos, é muito claro isso, porque tem gente que está se degladiando, falando, perdendo amizade, igrejas usando púlpitos para falar só da questão de acertar a política, de tentar mostrar algo. Peraí, quem está no controle? É o Senhor, sempre estará. Eu tenho meu posicionamento, você tem que ter o seu, ok? Mas um posicionamento que esteja diante da palavra de Deus. Eu não sou contra o aborto, não sou. Eu amo a vida. No comecinho do nosso casamento, nós acreditamos que nós tivemos um aborto espontâneo, mas assim, muito pequenininho, muito embrionário ainda, lá atrás, e nós choramos muito. Então, um governo que diz que é contra a vida, não pode ser de Deus. Vocês estão comigo ou não? Ou seja, tantas coisas que nós temos visto, o que é pior? Essas ideologias têm entrado na onde? Na igreja. E ao invés de ser a palavra de Deus ministrada, há uma politicagem suja no púlpito. Há uma sujeira. Não pode. Temos que tomar cuidado. Deixa eu avançar. Outra coisa, falsa conduta. O que esses falsos mestres vêm ensinar? Eu vou correr aqui. 2 Pedro 2,2: muitos seguirão os caminhos vergonhosos, que é a imoralidade vergonhosa desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. É pelo mau exemplo. Queridos, não é porque nós fomos feridos, chateados, decepcionados com pessoas que fizeram errado, que nós vamos produzir o erro. Então a gente tem que tomar cuidado. Tem pessoas que andam com você e querem fazer algo que fere os padrões que você tem em Deus. Diga não. Não ande junto. Fale não. Ah, mas vai perder a amizade. Deus te abençoe. Ah, mas vou sair da igreja. Deus te abençoe. Vai na paz. Mas eu não vou ferir, eu não vou me entregar a esse padrão que você quer só para ser aceito. Eu já fui aceito por Jesus, gente. Você já foi aceito por Jesus. Ah, mas é meu amigo de tantos anos. Tempos atrás, um bom tempo atrás, estava recebendo novos membros e eu mandei uma mensagem para o irmão querido e falei assim: amado, tenho percebido que o irmão está na igreja conosco e eu queria saber se o irmão quer se tornar membro da igreja. Aí ele mandou a Bíblia para mim, falando um monte. Não porque eu não aceito essa questão de se membrar, eu não sou preso a nenhuma igreja, eu sou livre, Tá bom, amado, desse jeito o irmão está equivocado. Então aqui, o irmão não pode ser, então, eu não posso compactuar com isso. Vai procurar qualquer lugar, qualquer outro lugar, que o irmão sinta vontade, mas aqui a gente entende a cultura da honra, do pertencimento. Então, Deus te abençoe. O problema é que a gente está no meio de gente que está falando asneira e o nosso ouvido a gente está dando ouvido. A gente está dando trela. Ah, mas eu vou perder a amizade. Que perca. Jesus disse que aquele que não perder amigo, que não perder parente, que não perder por causa do nome dele, não é digno dele. Não é verdade?
Agora adianta a gente ficar numa amizade que é nociva, numa amizade só por conveniência. Querido, amizade não pode ser por conveniência, amizade tem que ser por propósito. Mesa tem que ter propósito, não é conveniência. Então cuidado com aquilo que você está ouvindo, com quem você está andando. Amor ao dinheiro. Em sua cobiça, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. É a maldita da cobiça. Quer, mas quer mais, e quer mais, e quer mais, e quer mais. E aí, meu irmão, aí é o fim, aí é o abismo. Outro ensino falso é o amor por si mesmo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade. Insolentes, arrogantes, tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Obrigado. Deixa eu corrigir aqui, eu falei que eu não sou contra o aborto. Não, eu sou contra o aborto, tá? Meu Deus, misericórdia, obrigado, Tiago. Eu sou totalmente contra, né? Meu Deus, falei errado aqui, me empolguei. Sou contra, tá? Que fique registrado aí. A vida é a vida, quem dá a vida, quem tira é o Senhor Deus, não é a gente, tá? Então eu sou contra, tá? Amém. Amém. Obrigado. Isso é a igreja, tá vendo? Então como que age um verdadeiro pastor? A gente falou do falso, mas como que age um verdadeiro? Ele age com verdade. Olha só, primeira coisa que a gente vê é que o apóstolo Pedro ressalta 4 características para sermos verdadeiros pastores. Aí você fala assim, não, mas para ser pastor, é só o pastor que está ali, só os pastores da igreja. Não, nós temos responsabilidades mútuas para cuidar uns dos outros. Então precisamos ser pastores uns dos outros. Olha só que interessante, primeira coisa que o apóstolo Pedro nos ensina, está em 1 Pedro 5:1. Agem com humildade e não como celebridade. Eu, que também sou presbítero, dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. O pastor Pedro, o apóstolo Pedro, olha o que ele diz aqui, sou uma testemunha dos sofrimentos de Cristo e vou tomar parte na glória que será revelada. Então o apóstolo Pedro está dizendo que ele estava dando exemplo e ensinando os outros pastores. Ele era um bispo da igreja. Ele era um apóstolo da igreja. Ele estava ensinando as igrejas como se comportar, como ser. Então a gente precisa olhar para as boas referências, porque é assim a nossa vida. Outra coisa, rapidamente, o bom pastor. Como que a gente identifica o verdadeiro pastor? Cuidam de pessoas e não de si mesmo, só de si mesmo. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhes deu e façam isso de boa vontade. Detalhe, cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu. E façam isso de boa vontade, como Deus quer, e não de má vontade. Não façam o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com verdadeiro desejo de servir. Não seja mercenário, né? Então olha só, o ministério pastoral é um chamado para cuidar de pessoas, para cuidar de vidas. É um chamado de Jesus. Liderança não é um posto de privilégios, mas é de serviço. Outra coisa, os verdadeiros pastores ou líderes saudáveis lideram pelo exemplo e não pelo controle. Não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Liderança é pelo exemplo, não é perfeição, mas pelo exemplo. Não pode ser uma liderança centralizadora, tem que ter tolerância, tem que entender crítica, não pode ser manipuladora, não pode ser mimizenta, não pode ser, uma pessoa vitimista. Tem que ser uma pessoa forte, bem, entender o que Deus chamou. Porque se você não entender para que Deus te chamou, qualquer crítica, qualquer palavra te tira do foco.
Aí você imagina só, se eu chegar para você aqui completamente perdido. Então, irmãos, é o seguinte, ó, eu pensei, orei, eu não sei que palavra que eu vou dar hoje, eu não sei se falo sobre cura, não sei se falo sobre, vamos ver o que Deus tem. Você vai ficar assim, mas onde o pastor está indo? Agora, se nós chegamos posicionados em Deus, essa referência vai ser saudável. E você também. Tem muita gente que está esperando o seu posicionamento, porque somos referência. Nós somos referências, tá? Então, vigia aí. Estou terminando, olha só o que diz Hebreus 17:3. Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. São os seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria, mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Você percebe que é uma conexão, que é um respeito mútuo entre liderança, entre liderado, é aquilo, né? Você tem que entender que uma hora você vai estar aqui, você vai estar liderando, você vai estar ministrando na vida de vidas, e você tem que seguir o exemplo daqueles que vão te enviar. O meu pastor está a 200 quilômetros daqui, pastor Carlito Paz, meu pastor, meu líder espiritual, a quem eu devo honra, obediência, mentoria. Então, eu quero que eu falo para vocês, eu recebo da unção que eu celebro, eu recebo dessa unção que eu respeito. Então, eu como pastor de vocês, o que nós precisamos ter de forma mútua? Respeito, dedicação, humildade, uns servir uns aos outros, ok? Porque se eu estiver fora da curva, eu tenho gente na igreja, gente mais velha que eu, do meu conselho, da minha equipe pastoral, que vão puxar a minha orelha. A grande sacada da vida cristã é não viver carreira solo. A grande questão da vida de uma liderança para não ser abusiva é não andar sozinho. E sabe por que esses falsos mestres, eles eram maus, eles eram manipuladores, e existem muita gente assim, porque anda sozinhos, acham que a igreja é o quintal deles, e não é. Amém? Então, eu quero terminar dizendo para vocês que nós temos um colegiado de pastores, que nós temos um colegiado de liderança, que nós estamos aqui para prestar conta, nós estamos aqui para tirar dúvidas, nós estamos aqui para crescer, nós estamos aqui para avançar, nós estamos aqui para abençoar, nós estamos aqui para desenvolver os dons que Deus nos deu, para ouvir críticas, para orar junto, para chorar junto, para entender o movimento que Deus quer fazer, para juntos sermos uma igreja saudável, relevante e servirmos juntos. É liderarmos com responsabilidade uns com os outros, ou uns aos outros, ok, gente? E aí eu quero terminar com o texto de 1 Pedro 5,4. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Aleluia, 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 aleluia. E olha só, Hebreus 13:20. Hebreus 13:20. Fique de pé, por favor. Pode ficar de pé, já vamos orar. Hebreus 13:20. O Deus da paz, que
pelo sangue da aliança eterna, trouxe volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. Os aperfeiçoe em todo o bem para fazerem a vontade dele e opere em nós o que lhe é agradável, mediante Jesus Cristo, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Irmãos, peço que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu escrevi é pouco. Quero que saibam que a nosso irmão Timóteo foi posto em liberdade, e se ele chegar logo, irei vê-los com ele. Saúdem a todos os seus líderes e a todos os santos. Os da Itália enviam saudações. A graça seja com todos vocês. Nós estamos aguardando o grande pastor. E vocês lembram os mártires da igreja? O apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, a qual nós pregamos essa noite, foram aqueles que foram fiéis até o fim, que identificaram o falso, que não se submeteram às mentiras, que resistiram os abusos. Paulo foi um homem que foi chicoteado, foi humilhado, foi preso, foi açoitado. Paulo, na prisão, dentro de uma cova, aprisionado, cheio de urina, de fezes, escreveu um dos textos mais lindos e extraordinários da Bíblia, que diz: alegrai-vos do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque para mim, ele também diz isso: o viver é Cristo, o morrer é promoção. Não se rendeu, viu tanta gente corrupta, tanta gente mentirosa, tantos falsos profetas, mas ele permaneceu até o fim. O apóstolo Pedro diz: acautelai-vos dos falsos mestres. E eles alcançaram a coroa. Ah, queridos, nós somos a igreja do Deus vivo. Nós somos a igreja dele. E nós não podemos aceitar nenhum abuso. Nós não podemos aceitar nenhum engano de Satanás contra nós. Nós vamos pagar um alto preço, mas a verdade ela vai ser sempre declarada. Nós vamos avançar. Eu queria orar com você e erguer a sua voz, pedir para que você erga a sua voz. Você que é livre em Jesus aqui agora. Eu creio que as amarras, eu creio que todo sentimento, toda ferida, todo trauma, tudo aquilo que tentava te amarrar, palavras que às vezes ecoam na sua mente, de pessoas, de líderes, dizendo que você não vai dar certo, que você é rebelde, que você é isso, que você é aquilo, que você fez aquilo outro. Ouça agora a voz do teu bom pastor, que está aqui para te dar uma palavra de esperança, de fé, de expectativa num novo começo. Senhor, que todos os grilhões, quem foi abusado nessa noite, ó Deus, Espírito Santo, que o Senhor traga cura. Senhor, muitas repreensões, muitos abusos emocionais, até físicos, Senhor, financeiros. Senhor, liberta a nossa mente, liberta o nosso coração, Senhor. E é isso que nós queremos. Se você puder erguer as suas mãos aos céus e declarar ao teu Deus que você é livre para adorá-lo, que você é ovelha do rebanho dele, que ele é o teu bom pastor,